vulcões. Será mesmo dessa forma que seremos extintos novamente? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo na paz? E aí, como é que foi o final de ano? Como é que vocês tiveram aí do final de ano? Como é que foi para vocês? Foi tranquilo? A gente deu uma sumidinha aqui, o tempo falou que a gente, na verdade, aproveita, né, todo esse tempo para que a gente possa correr um pouco, para que a gente possa fazer outras coisas, descansar um pouco, né? Como eu sempre falo aqui, a gente tem a oportunidade de ter um tempo bem agradável, discutir sobre temas e assuntos diferentes. A notícia nunca para, possibilidades sempre vai ter, mas aí a gente fica com saudade, né? A gente fica com saudade de se encontrar de novo, de trocar essa ideia novamente. Tem sido muito especial. E nada melhor do que uma situação que essa que aconteceu, que assustou o mundo inteiro, né? Criando aí um pânico, questionamento como esse que eu fiz no começo do vídeo. Será que agora a gente vai sofrer uma segunda devastação de toda a vida humana ou da vida animal e na Terra? A Terra vai ter que recomeçar do zero? Falando até bem sugestivo com relação, inclusive, a esses vídeos que eu fiz, essa série de 10 vídeos que eu fiz sobre algumas tecnologias, algumas coisas que, segundo os mais tradicionais, expressam o fim, segundo os mais teóricos, parte da evolução, e segundo a vida dos mais otimistas, algo que vale a pena realmente a gente esperar e viver aí, usufruir, né, da tecnologia, né? Usufruir da tecnologia que traz novidades com relação à saúde, com relação à vida humana na Terra e em todos os lugares. Isso é muito específico. Porém, entretanto, contudo, essa questão do vulcão ali na ilha, uma das ilhas ali, né, da Indonésia, né, em Sumatra, o vulcão Toba, né, foi um dos vulcões aí que mais assustou aí toda a humanidade aí nesses últimos dias. E a gente vai ler um pouquinho essa matéria que fala um pouquinho sobre isso, né? Um estudo enervante revela aí que pode não haver aviso para a próxima erupção de um supervulcão. Supervulcões é um assunto muito bem tratado hoje em dia. Nós temos aí, por exemplo, várias universidades no mundo inteiro, pessoas que vivem para estudar esses vulcões, monitorá-los, né? Monitorá-los para que a gente possa se sentir mais seguro, mas de uma certa forma, inclusive, a gente vê bastante, por exemplo, a mídia de um modo geral. Tem canais aí que a gente vê, eu estava até assistindo um vídeo do Jorge Sacani, você que gosta de ciência séria, né? O Space Today, fala um pouquinho sobre isso aí, fala sobre coisas, né, da atualidade dentro da área científica, né, mais astronomia e coisas desse tipo. O cara fantástico. E ele falava uma coisa que eu sempre penso: às vezes a gente ouve notícia de um canal que tem mais de 1 milhão, 2 milhões de inscritos, 5 milhões de inscritos, a gente toma aquilo como verdade. E a gente não sabe que esses caras não sabem muitas vezes nada de ciência, mas eles fazem um conglomerado ali com a sua equipe, coloca belas imagens, né? Faz um conglomerado de notícia ali, e a gente toma como verdade porque ele tem muitos inscritos. Não caia nesse erro. Não cai nesse erro. Eu vi pessoas falando aí, por exemplo, tem um vulcão aqui em São José do Rio Preto, né, que diz que tem um vulcão subterrâneo ali, esse vulcão vai estar em erupção, né? Os caras falando que supervulcões podem acabar com a vida na Terra e tal, novamente, né? E agora, no caso, sendo por vulcões. Então, não é bem assim, tá? A ciência não fala sobre isso. Eu não sou especialista nesse caso, mas para falar isso para vocês, eu andei até, inclusive, buscando bastante informação com relação a isso. E isso é muito específico a gente pensar sobre isso. Inclusive o Jorge Sacani, que é um cara responsável com relação a isso e é graduado, é um cara que tem conceito não somente, mas ele tem a autoridade para falar sobre isso. Ele explica, inclusive, isso que eu estou falando, depois dá uma chegadinha lá, né, e dá uma olhadinha no que ele falou sobre isso. E nós temos aqui um estudo aqui que fala aí sobre esses vulcões, assim como também asteroides e coisas do tipo, alguns aí tocando a nosso planeta sem avisar. Mas eu falo sempre, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tá bom? Isso é muito importante. Mas esse estudo aqui, alguns dos principais sinais de alerta dos geólogos normalmente procuram antes de uma erupção supervulcânica, podem não estar presentes em todos os casos. De acordo com um novo estudo aí, detalhado sobre o vulcão da Sumatra, aí eles falam um pouquinho sobre isso. Descobertas aí sugerem que gigantescas erupções de Toba, cerca de 840 mil anos atrás, a 75 mil anos atrás, não foram precedidas por um influxo repentino de magma no reservatório do vulcão, e em vez disso a magma foi coletada aí de forma constante e silenciosa à frente das explosões, tá? Então eles estão falando que é difícil você
pensar um pouquinho sobre isso. É difícil você prever quando isso vai acontecer, né? E esse último vez aí o vulcão ali manifestou ali, estourou, manifestou a sua fúria e foi conseguido até observá-lo do espaço. E aí a gente tem, por exemplo, aí uma conversa nova com relação a isso, né? Que esse vulcão aí que era em Tonga, né? Foi tão violento e o que se esperar a seguir, né? O que pode acontecer a seguir. Então, o reino de Tonga aí não costuma atrair atenção global, porque será um reino muito pequenininho, mas uma violenta erupção aí de um vulcão submarino no dia 15 de janeiro agora passado, espalhou ondas de choque literalmente para metade do mundo sofreu com isso, tá? Ondas de tsunamis, né? E o nível do mar se agitando em uns lugares mais distantes, mas ali, principalmente na costa do Japão, né? Indonésia, lugares assim, eles tiveram tsunamis terríveis, né? Com relação a isso, com mais de 3 ou 4 metros de altura. Uma coisa que é legal explicar é que a gente acha que vulcões, tsunamis com 30, 40 metros são destrutíveis. Isso é um erro, porque na verdade tsunamis, mesmo quando não seja, apesar do nome em japonês significar onda grande, mas quando um tsunami vem de 1 metro, 1,5 metro, a gente tem que lembrar que ele vem de muito longe, e são ondas de choque, e essa água de 1 metro, imagina 1 metro de água num oceano imenso, entrando nas cidades, né? Então, você imagina o estrago que se faz, não necessariamente engole as cidades, como naquele filme 2012, né? Mas certamente ele causa bastante estrago pela força. Então, essa ideia de que vulcões imensos tal, são os destrutíveis e os menores, né? Ou melhor dizendo, vulcão não, tsunami, né? Imensos são destrutíveis, né? E aqueles pequenininhos não causam problema, é um engano, tá? Então, assim, o vulcão geralmente não é muito para se olhar, ninguém fica observando demais, mas tem pessoas, como eu disse, que estudam e pensam sobre isso, tá? O que acontece ali consiste em 2 ilhas pequenininhas desabitadas. Um nome muito estranho aqui, que eu não vou falar só Hunga Tonga, tá? Mas é Hunga Rapai e Hunga Tonga, a cerca de 100 metros acima do nível do mar, 65 quilômetros ao norte da capital Tonga, em Nuku'alofa, mas escondido sobre as ondas está um vulcão enorme com cerca de 1.800 metros de altura e 20 quilômetros de largura. Então, esse vulcão que vocês viram, uma imagem até do espaço, né, mostrando a proporção, ele é um vulcão de quase 2 quilômetros de altura, só que ele está de forma dentro do mar, tá? E ele tem quase 20 quilômetros ali de largura, então não é qualquer vulcão, aquilo que você vê é só uma ponta bem pequenininha. E aí você pensa comigo, poxa, mas dentro da água, como é que ele fez uma explosão tão grande? A água não é para segurar, né, a explosão do vulcão ali, não é para segurar os problemas? Não, por quê? O que acontece? Você já jogou uma coxinha congelada numa vasilha de óleo quente? Dentro da área, os bombeiros chamam isso de boil-over, né? Que é onde você joga água ou joga uma coxinha ali congelada e ela começa a estourar e aumenta a quantidade do óleo e ela começa a estourar para todo outro lugar. Então não faça isso. Você gosta de coxinha aí, não joga coisas congeladas e nem água na gordura quente que você vai ter problema. O que acontece com um vulcão é a mesma coisa. Quando ele tem contato com a água, ele como é muito quente, a lava sai com muita pressão, né, muito quente, ele expande, ele ganha corpo, ele aumenta, e isso faz com que potencialize a explosão e todo o reflexo que poderia ter ali. É por isso que foi necessário e foi até capaz de ser visto do espaço, né? Então, foi terrível com essa relação. Eles dizem que estão esperando ainda mais a erupções mais menores, né? Mas fica tranquilo que não, de uma forma o mundo não vai acabar por conta disso, tá? Algumas pesquisas aqui ainda dizem que ele vai surgir ainda, a cada 1000 anos ele entra em erupção de uma forma violenta, mas que ele vai surgir ainda, que vai acontecer algumas pequenas erupções, tá? Mas de uma certa forma ele vai se construir e sim, é sentido, é necessário que se sinta. Tá? Ribeirão Preto, como eu falei para vocês, tem as pessoas falando aí, tem um monte de notícia dizendo que tem um vulcão que vai entrar em erupção. Cara, não tem, tá? O que acontece ali, na verdade, é que tem um vulcão ali, mas ele já é extinto,
tá? Esse vulcão é extinto, ele não tem mais probabilidade de entrar. O que acontece é que, mesmo extinto, e mesmo ele não estando em atividade, ele solta gases e tem pessoas ali sentindo o cheiro. E não fique, quando estiver em um lugar desse, mora em Ribeirão, por exemplo, não fique perto desse gás, que ele realmente é tóxico. Mas não tem perigo nenhum de, porventura, esse vulcão entrar em erupção e causar algum tipo de problema. Beleza? Só um repasse aqui, como primeira notícia do ano, né? Fomos um pouco mais a fundo, fomos um pouco mais uma notícia um pouco mais longa um pouquinho, mas a ideia verdadeiramente é isso, trazer para você a ideia dos fatos reais com relação a vulcões e o que aconteceu ali em Tonga e o que tem acontecido em outros lugares também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha aí com a gente, fica conosco e espero que nós tenhamos um 2022 muito especial, cheio de tempo novo, cheio de notícias novas e coisas bem especiais e quem sabe, e tomara, né, Deus queira isso, de muitas boas notícias. Beleza? Fico por aqui, te dou um abraço e encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.